Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa, interpretação de texto. Hoje nós falaremos sobre compreensão e interpretação de textos, tipos e gêneros textuais. Conteúdo sempre presente na sua prova de concurso público. Então, vamos começar a nossa aula. Já compartilhando a nossa tela, né? Nós temos aqui um primeiro texto, né? Um primeiro texto que vai tratar a respeito de quê? Da relação entre interpretação e compreensão textual. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, gente, é prestar bastante atenção aqui, ó, nesses três itens aqui, ó. Enunciado, texto e itens. O que é o enunciado, gente? O enunciado é aquela informação que vai operar para nós o gabarito. Ele vai contar para nós qual será o gabarito, de acordo com o comando que ele vai dar para a questão. Então, eu posso ter uma questão, por exemplo, assim, ó, com base no texto, responda. Com base no texto, responda. Essa questão aqui, gente, é uma questão, né, de compreensão textual. Por que compreensão textual? Vamos voltar aqui, ó. Porque com base no texto responda, nós estamos falando de quê aqui, gente? Com base no texto responda. Nós estamos pedindo que a banca está pedindo para que o gabarito seja analisado a partir de quem? A partir do texto. Basta que eu avalie o texto para que eu localize o gabarito. Então, nós temos aqui um exemplo, ó, com base com base no texto, responda, ó, com base no texto, vírgula, responda. O nosso enunciado aqui, gente, é qual? Vamos dar uma olhadinha nele aqui agora, ó. Sobre a charge, é correto afirmar que, ó, sobre a charge, é correto afirmar que. Então, estou perguntando com base no texto. Basta que eu leia a charge e afirme com base nela. Só que nem toda questão será de compreensão. Há questões que são de quê, gente? De interpretação. Na compreensão textual, eu vou limitar o gabarito onde? Dentro desse texto aqui. Na interpretação, não. Eu vou respeitar o quê? Que às vezes o gabarito está a partir do texto. Ó, olha a setinha azul aqui, ó. Ó, a partir do texto. Olha o exemplo aqui, gente, ó, de um enunciado que pede o gabarito não no texto, mas a partir dele, ó. Infere-se do texto que, ó, este tipo de questão aqui está pedindo uma inferência. O que é uma inferência? É uma informação escondida, né? Ó, eu digo, João era valente, fui visitá-lo no hospital, né? João era valente, fui visitá-lo no hospital. Aí eu peço o enunciado, infere-se do texto que, né? Aí eu tenho uma resposta aqui, ó. Provavelmente ele se envolveu em confusão. Não está no texto isso. No texto eu afirmo o quê? Eu afirmo a valentia dele e afirmo o resultado disso. Está no hospital, né? Então, a inferência, ela é a partir do texto, no campo azul. Quando eu envolvo este tipo de análise, eu estou na interpretação de texto, né? Então, eu não preciso, eu preciso fazer o quê? Confrontar o texto com outros elementos, né? Então, João era valente, situação inicial. Fui visitá-lo no hospital, resultado. Entre a situação inicial e o resultado, há uma possível inferência, ou seja, provavelmente se envolveu em confusão, né? Então, aqui no nosso caso, não. Sobre a charge. Então, nós temos aqui item A. O que o item A diz? Gente, ó, faz referência às bolsas de valores. Gente,
Eu tenho aqui na charge um homem grande, simbolizando uma vestimenta terno, né? Simbolizando uma vestimenta de um padrão social maior, um monte de dinheiro, né? E tenho do outro lado um outro homem pequeno. Percebam que aqui eu tenho até insetos, né? Parecendo moscas, mosquitos, contornando a pequena bolsa dele. Então é isso que a charge me dá. Qual que é a pergunta? Sobre a charge, é correto afirmar que. Ou seja, eu vou olhar para a charge. Então aqui eu digo, faz referência a bolsas de valores. Gente, bolsas de valores é provavelmente um ambiente onde este tipo de homem, por onde ele trafega. Mas não está no texto. Quando eu falo bolsa de valores aqui, gente, ó, sinal vermelho, ó, está aqui, ó, fora do texto. Se ele está em bolsa de valores ou não, não há como eu resgatar isso olhando para o texto. Então, muitos alunos erram uma questão fácil dessa. E essa é uma questão, gente, de compreensão textual. Basta que eu veja o texto, que eu entenda o texto, para que eu possa fazer o quê? Localizar o gabarito. Olha o item B. Questiona a superioridade dos paraísos fiscais. Gente, aqui, ó, esse homem, ele pode trafegar em paraíso fiscal, mas isso não está no texto e nem a partir dele. São ideias que ultrapassam o texto, né? A essas ideias que ultrapassam o texto, eu chamo de quê, gente? Erro de extrapolação. Na extrapolação, eu ultrapasso. Então, vamos voltar lá para a nossa questão mais uma vez. Ó. O que nós temos aqui? Enfatiza a desigualdade social. Nós temos um homem que simboliza um padrão social rico e o outro pobre. A princípio, eu tenho aqui o gabarito. E isso está onde, gente? Onde que está a desigualdade social? Ó, de a, desi, a desigualdade social está dentro do campo amarelo. Ela está aqui dentro do nosso texto. Né? Ela está presente aqui no texto. Ó, eu estou vendo aqui a desigualdade social. Olha o entender. Critica o enriquecimento ilícito. Gente, enriquecimento ilícito é uma conclusão a qual eu posso chegar vendo este homem. Mas está no texto? Não. Está aqui, ó, fora do texto. Associa o poder econômico com as bolsas de valores, gente? Eu tenho alguma menção à bolsa de valor aqui? Também não. Então, está fora do texto. Mas meu enunciado pediu o quê? Sobre a charge, é correto afirmar. O meu enunciado aqui está solicitando compreensão textual. Lê o texto, entende o texto e dentro dele eu acho o gabarito. E a única coisa que está 100% dentro do nosso texto é o que, gente? A desigualdade social. Muitos alunos erram uma questão como essa, uma questão fácil, por conta de quê? De vários fatores. Dentre os quais um é qual, gente? O nervosismo, né? A falta de conhecimento específico. Então, aqui nós temos compreensão textual. Vi o texto, gabaritei a questão. Vamos agora ver uma questão de interpretação. Só voltando a retornar, gente, quando eu digo aqui no Joãozinho era valente e fui estar no hospital, o gabarito ele não está no texto, ele está na inferência. Entre o Joãozinho ser valente, ó, ele é valente, eu tenho uma informação inicial aqui, ó, da valentia do homem, né? Ele é valente, caça briga com todo mundo, etc e tal, ó. João era valente. Entre ele ser valente e eu ir ao hospital,
existe algo que está faltando. Ó, há um quadrinho faltando aqui, ó. Ele é valente e lá no final ele está no hospital. Este quadrinho que não está no texto é exatamente o que, gente? É exatamente a inferência. Ó, provavelmente ele fez o quê? Se envolveu em confusão. Se eu afirmo que alguém é valente e vou ao hospital, só que isso aqui está como? Está a partir do. Está aqui no campo azul, ó, a partir do texto. Não está extrapolado, não está aqui, ó, não está fora do texto. É a partir dele. Porque eu consigo entender que há um resgate à informação com base no que está mostrado. Afirmar a valentia e, ao final, afirmar que está no hospital, deixa aqui o quê? Uma inferência. Tá? Então, isso aqui, gente, é uma coisa que muito aluno erra e, a partir de agora, vocês não errarão mais. Então, vou dar um outro exemplo de inferência aqui. Ó. Isso aqui aconteceu em prova de concurso público, daquela tira Agar o horrível. Né? O Agar é visto no primeiro quadrinho, recebendo instruções de um curandeiro. Agar é aquele viking, né? Que sempre não entende adequadamente as coisas, né? Ele não compreende coisas muito simples, é o Agar. Então, o Agar é instruído. O que fala o curandeiro? Ó, você vai pegar uma plantinha, vai dar voltas ao redor de você, que você será curado. Né? E no último quadrinho, o Agar é visto ao longe da casa do curandeiro, com a expressão feliz e sorridente, dizendo: em pensar que a minha vida inteira eu sempre tinha ido a charlatães. Repare aqui, gente, o Agar é instruído, depois o Agar está feliz. A prova de concurso perguntava o quê? Infere-se do texto. A prova pedia uma inferência, pedia algo que não estava no texto, mas era uma relação lógica com o texto. Qual que era a resposta, gente? O H foi instruído, depois o H está feliz. Infere-se provavelmente que o H fez o quê, gente? Aquilo que fora pedido para ele e teve resultado positivo. Eu precisei mostrar o H pulando. Isso é uma inferência. É uma questão de interpretação de texto. Ou seja, não está no texto a resposta, está a partir dele. Bom, então fica para nós aqui marcado e gravado. Vamos agora continuar a nossa aula, mais uma vez compartilhando a nossa tela. Nós temos mais uma questão. Ó. Observe a charge a seguir e marque a opção com a alternativa correta. Né? Então, nós temos aqui o texto. Mais uma vez, ó, interpretação. É preciso ir além do texto para achar o gabarito. Então, a charge é o texto. Ela está aqui dentro, ó. A charge está aqui. Só que nesse caso aqui, onde eu vou achar o gabarito? Não dentro do texto, porém a partir desse texto. Então, vamos ler questão por questão aqui, para podermos achar o nosso gabarito. Então, o que nós temos aqui na charge? Primeiramente, vamos analisar o texto. Ó. Como é que vem o texto? Mourão diz que que a previdência atual é pirâmide financeira, né? Querida, acho que caímos em um golpe do governo. Então, nós temos primeiramente aqui a expressão pirâmide, né? Ó, a expressão pirâmide financeira. É uma informação que vem de onde? Vem aqui de algum setor da televisão. O homem olha a afirmação e usa a expressão golpe do governo. Né? Então, aqui, gente, eu preciso saber de algumas informações fora do texto. Eu tenho que saber o que é pirâmide financeira. Né? A pirâmide, nesse contexto, retoma para quê, gente? Retoma para algo ilícito,
para uma estrutura em que pessoas vão sendo enganadas em cadeia. E o homem aqui responde o quê? Golpe do governo. Então, a Previdência é uma estrutura do governo que faz o quê, gente? Que estrutura, que organiza a nossa aposentadoria. Então, são informações sem as quais eu não acho o nosso gabarito. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos itens. Ó. Considerando que o pressuposto depende de um marcador linguístico, é correto afirmar que, nesse caso, o vocábulo atual é um desse tipo de marcador. Ó, o vocábulo que, gente? O vocábulo chamado de vocábulo atual. O que é o atual aqui? Ó? Mourão diz que a previdência atual. Tá? Atual. Vamos lá. Atual. É uma pirâmide financeira. Tá? Então, gente, o que é um pressuposto? O que é um pressuposto? Vamos lá. Pressuposto é uma informação escondida, é uma informação implícita. Pressuposto é aquilo que está por detrás do que está posto. Tá? É o outro lado da ilha. Quando eu digo assim, ó, eu vou à sua casa amanhã, o que está posto pelo advérbio de tempo amanhã? Que será no dia seguinte. O que está pressuposto? Não será hoje. Quando eu afirmo um tempo, eu nego o outro. Não será hoje, não será amanhã de amanhã. Então, isso é um pressuposto. Ao usar a expressão atual, eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou marcando um pressuposto aqui. O atual quer dizer o quê? Que não é antigo. Ó, o atual governo não é outro governo. Então, eu estou marcando um pressuposto aqui. Então, é outro tipo de informação escondida. Perdão, garganta secou. Chamada de quê? De pressuposto. Aquilo que está por detrás do que está posto. Então, aqui, ó, a questão faz o quê? Ela fala sobre isso. Ó, a previdência atual. Quando eu falo previdência atual, eu estou pressupondo o quê? Não, ó, não é a previdência anterior. Né? Não é a previdência anterior. Ao afirmar que é atual. Então, eu estou criando um pressuposto, sim. Bom? Olha, por exemplo, a minha amizade atual será respeitada. Quando eu falo atual, eu estou dizendo o quê? Que as antigas não serão. É o pressuposto. Né? Aquilo que está por detrás do que está posto. O que pede o enunciado, gente? A afirmativa correta. Ele pede o que está correto. Então, aqui na afirmação eu tenho, ó, considerando que o pressuposto depende do marcador linguístico correto, eu não tenho pressuposto, tem que ter um adjetivo, um advérbio, um verbo, uma oração adjetiva, correto? É correto afirmar que, nesse caso, o vocábulo atual é um deste marcador? Sim, é um adjetivo. Né? Então, nós temos aqui uma informação correta. Olha o item B. A informação implícita subentendida nesse texto é marcada pelo vocábulo presidência, previdência. Gente, estamos fechando aqui três tipos de informações escondidas. A inferência, é só lembrar a história do Joãozinho, ele é valentão e estava no hospital. A inferência é uma informação escondida, lógica. O agaro horrível, sendo orientado e feliz. Ou seja, ele realizou o que foi pedido. Eu vejo a minha prima doente. 2 horas depois, ela me dá um tchau com alegria. O que ficou inferido aqui? Que provavelmente ela tomou um remédio ou se curou sozinha. Então, a inferência é uma informação que não depende de marcador linguístico. Você resgata a inferência no contexto. Já o pressuposto, não. Ó, eu tornei-me seu amigo.
o verbo tornar-se é um marcador. Pressupõe o quê? Que eu não era antes. Ao afirmar uma transição, eu pressuponho o outro lado. Já o subentendido é o mesmo que insinuação, sugestão. O subentendido também não depende de marcador linguístico. É a terceira informação implícita, a terceira informação escondida. Você não tem marcador por detrás de um subentendido. Eu chego e falo assim: nossa, mas há pessoas que não têm vergonha na cara, hein? Perto de uma mulher. Ela fala: que é isso? Você falou de mim? Eu falei: não, disso não. Então são insinuações. Isso acontece muito na cantada, na paquera, né? Alguém chega e insinua alguma coisa para ver se a outra pessoa cai. Só que o subentendido, pelo seu caráter de insinuação, pode ser defendido, né? Quando a resposta não é conveniente. Você insinua que uma pessoa não é legal, ela fala assim: espera um pouco, você me respeita, cara. Você fala: não, disse você não. Então, o subtendido, da mesma forma que a inferência, é retirado da ideia. Só que na inferência é lógico, o subtendido é insinuado. Já o pressuposto tem que ter marcador, tem que ter adjetivo. Somente as pessoas educadas participarão da minha vida. Educadas é um adjetivo. O que está posto? Um tipo de pessoa que estará comigo. O que está pressuposto? As não educadas não participarão. Então fica claro para nós aqui uma aula rápida de informações escondidas. Por que essa aula é necessária? Porque ela vai envolver interpretação de texto. Às vezes a banca vai perguntar o que para você? Aquilo que está pressuposto, aquilo que está insinuado, ou seja, subentendido, ou aquilo que está inferido. Bom, por isso é importante ter esse entendimento. Então vamos lá. Aqui então fala a informação implícita subentendida nesse texto é marcada, já está errado. Os subentendidos são o quê, gente? São insinuações. Então não tem informação marcada. Quem marca é o quê, gente? Pressuposto, letra A. C. As informações implícitas no texto somente podem ser depreendidas pelas pessoas que estão prestes a se aposentar? Gente, lógico que não. Lógico que não. Tá? Qualquer um aqui pode depreender a mensagem, tá bom? Esse homem aqui, ele não está prestes a aposentar. A princípio, ele, a mulher, tem uma idade de não pertencer à, à terceira idade. Então, errado. Uma interpretação correta para a charge seria: o personagem representa o brasileiro que, quando se aposentar, vai cair em um golpe do governo amplamente divulgado. Gente, erro de interpretação. Tá? Ele representa o brasileiro que, quando se aposentar, vai cair em um golpe do governo amplamente divulgado. Ó, situação importante aqui, gente. Ó, o que nós temos aqui? Uma inversão de informações, né? Sobre a ideia da pirâmide financeira com o golpe de governo, tá? Então, a informação que ele fala aqui não é baseada no que vai acontecer no futuro, né? Ela é baseada na previdência atual. Atual fica claro, não é a previdência anterior e pode não ser a previdência o quê? Posterior de outro governo. Entendeu? Então não é uma informação geral. Ele não vai cair. Ele vai cair na atual. Então, errado. A informação subentendida é a pirâmide financeira é um golpe do governo brasileiro divulgado na imprensa. Olha, subentendidos são insinuações que nós plantamos no discurso. Né? Então, quando é dito, né? Mourão diz que a previdência atual é pirâmide financeira, tá? Eu faço referência à atual condição da previdência, que pode não ser caso haja mudança, né? Tá bom? Então, ele falou, caímos num golpe de governo. Há uma relação entre pirâmide e golpe de governo.
Entendeu? Então, ele faz uma constatação dentro daquele momento, portanto, errado. Então, falamos hoje, gente, sobre interpretação e compreensão de texto. Vamos agora, gente, mergulhar no território dos tipos e gêneros textuais, né? Então, nós temos aqui alguns tipos textuais, né? E alguns gêneros textuais. Primeiro tipo textual que pode cair na sua prova de concurso é qual? É o chamado texto injuntivo ou injunção. Ó, o que é o texto injuntivo? Ele serve para instruir ou prescrever. Pode ser desde o manual de trânsito, bula de remédio, até uma receita de bolo. Além disso, não tem uma estrutura definida. Então, isso é injunção, tá? Quando você orienta, quando você sugere algo para alguém, você é uma pessoa injuntiva. Olha um exemplo, gente. Receita de bolo de cenoura. Ingredientes: 1 quilo de farinha de trigo, 2 cenouras, 200 gramas de açúcar. Modo de preparo. Então, temos aqui um típico texto injuntivo. Vamos agora ver isso na prática, né? Como que essa injunção pode se comportar. Então, uma prova de concurso público, vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu vou, vamos lá. O texto injuntivo ocorre em, ó, questão de prova de concurso de Goiás, ó. O texto injuntivo ocorre em instruções manuais de uso e receitas de cozinha. Aqui nós temos o que, gente? Aqui nós temos o nosso gabarito. Acabei de falar para vocês, né? Eu vou instruir, eu vou orientar, eu vou usar injunção. Então, eu tenho aqui letra A. Verbete de dicionário, entrevista e palestra? Não. Artigo de opinião, tese de dissertação? Também não. Lista de compras, anúncios, classificados e currículo? Também não. Então, na injunção, eu vou fazer o quê? Eu vou instruir, orientar. Depois eu vou voltar aqui para falar um pouco sobre os demais, tá bom? Então, nós temos aqui uma questão de texto injuntivo. Texto narrativo. O autor inventa uma história para emocionar o leitor. Gente, na narração eu vou contar uma história normalmente inventada para criar uma dada emoção no leitor. Qual que é o tipo de emoção? Eu posso, na narração, produzir o drama, o suspense, o humor, a fantasia, a tragicidade, etc. Então, o texto narrativo é um texto artístico. Ele tem um chamado tom do texto. Né? É um texto que é um texto artístico. Ele tem o chamado tom textual. Então, nós temos aqui o contexto da narração. Nós temos geralmente uma situação inicial, uma breve descrição das personagens, dos ambientes. Aí eu vou gerar um problema, que é a complicação, é quando surge o conflito, ou seja, o problema que irá conduzir os leitores à narrativa, ou seja, eu tenho que criar um problema. Como é que eu vou ler um texto se ele não vai gerar esse conflito? O texto vai se desenvolver até uma tensão máxima, chamada clímax, intensificação do conflito, até o momento de tensão máxima na narrativa, e vamos migrar para o desfecho, o fim da história. É nesse desfecho aqui que normalmente em narrativas curtas nós vamos gerar a ideia do quê? Do humor, do suspense, do drama. Então, numa tira humorística, geralmente no desfecho vem um efeito de humor. Ah, então vocês estão tendo o que aqui comigo, gente? Recurso para vocês poderem fazer a prova de vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui agora como é que isso funciona na prática. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Questão número 1. Vamos lá. Ó, nós temos o enunciado. Ó. O texto lido, o enunciado, vermelho, para tudo e olha. Ó, o texto lido é um. Vamos agora para
o sinal amarelo, que é qual, gente? Que é o texto. Aqui nós temos o texto, né? Que é o nosso sinal amarelo. Sinal vermelho, enunciado. Essa é uma questão de quê, galera? De compreensão textual. Por que compreensão textual? Porque o gabarito está no texto. Compreensão textual. Eu não tenho que interpretar nada. Eu tenho que só ler o texto e perceber pela estrutura dele se ele é narrativo, né? Se ele é dissertativo, e dentro disso o gênero textual. Eu não preciso ir além disso. Então é só compreender o texto. Vamos ler aqui então, gente, ó. Havia uma lâmpada que sempre iluminava tudo em redor. Por isso, ela achava que era mais poderosa do que o próprio sol. No entanto, um dia veio uma rajada de vento e sua chama se apagou de imediato. Né? Então, havia uma lâmpada, iluminava tudo, né? Ela era poderosa, mas um dia o que aconteceu, gente? Um vento, né? Um vento fez uma rajada e apagou. Olha o conflito aqui, galera. Ó. Há uma situação inicial e surge um problema. Isso é bem próprio de texto narrativo. Né? Quando alguém veio reacendê-la, disse: Não te gabes, ó lâmpada, que ninguém é capaz de apagar a luz que vem dos astros. Né? Olha que lindo, né? A luz que vem dos astros. Ou seja, né? A luz que veio pela rajada de vento, né, galera? Então, claramente aqui, nós temos um texto como, gente? Claramente, nós temos um texto narrativo. Então, isso é um fato, né, gente? É um texto narrativo. Ele foi feito para que esse texto, gente? Para contar uma história, para criar uma emoção em você. Essa emoção pode ser o quê, gente? Por meio do drama, da alegria, do suspense. É um texto artístico. Só que aqui eu estou falando de estrutura, de tipo de texto. Nós vamos agora migrar para o gênero textual, que é o que, gente? Essa estrutura utilizada em uma situação viva de comunicação. Ninguém faz narração para o jornal, ninguém faz narração para a vida. Na vida você faz poema, você faz conto, você faz diário, na vida você faz ofício, na vida você faz gênero textual. Então, tipo, estrutura comum, gênero, utilizado na vida. Vamos dar uma olhadinha rápida então aqui, galera, ó. Voltando para cá, ó, o que que nós temos, ó? Eu vou dar uma adiantada aqui para mergulharmos, perdão, não é aqui, é aqui. Eu vou dar uma mergulhada para entrarmos no gênero textual. Vamos ver isso aqui agora, ó. Gênero textual. Os gêneros textuais são os tipos de texto usados em uma situação viva de comunicação. Por isso, estão presentes no cotidiano do processo de comunicação das pessoas. Então, nós temos o que aqui, galera? Ó, tipos de gêneros que usam narração. Vou lá para a narração. Ó. Conto, crônica narrativa, novela, romance, etc. Gente, professor, eu nunca entendo isso. Por que esses dois tipos de texto aqui, ó, esses dois gêneros, usam a narração? Por que o nome não é narração? Por que o nome é conto? Por que o nome é crônica narrativa? O que, que há de diferente nisso, professor? É? Gente, os objetivos são diferentes. A crônica narrativa é um gênero produzido por quem? Pelo cronista. Cronos, deus do tempo. O que faz o cronista, gente? Ele conta histórias do dia a dia, aquilo que nós vivemos no agora. É uma crônica. Já o conto é um tipo de gênero textual que, embora use a narração,
vai fazer de uma forma um pouco diferente. O conto é uma narrativa rápida, curta, breve, que gera logo uma transformação no seu final, um desfecho engraçado, triste, sarcástico, trágico. Aí eu tenho o conto. O conto tem uma linguagem universal, tem uma temática universal. A crônica não, ela contou agora, mas ambos narram. Aquele texto, inclusive, lá atrás, vamos ver agora, pertence ao narrar, mas ele tem um tipo específico de uso. Ele foi usado para um objetivo específico. Vamos ver isso agora. Vamos lá. Gente, eu estou criando uma história aqui envolvendo o que, gente? Personagens inanimados, personagens que não correspondem a figuras humanas. A lâmpada, o vento são personagens. E essas personagens, por sua vez, simbolizam a moral da história. Ao nome deste tipo de gênero, eu chamo de quê, gente? De fábula. A fábula é o quê, galera? É uma narrativa. A fábula é um texto. A fábula é um texto narrativo. É um texto narrativo que geralmente, geralmente utiliza personagens animais ou inanimadas, né? Para simbolizar o quê? Um efeito moral. Então aqui eu tenho uma questão de tipo de texto e ao mesmo tempo de quê, galera? Uma questão de tipo de texto e ao mesmo tempo uma questão de gênero textual, uma fábula. Então, o tipo, voltando mais uma vez, para que nós frisemos isso, o tipo é o quê, galera? É aquele texto que tem uma estrutura comum de acordo com o objetivo geral. Na injunção, qual que é o objetivo comum, gente? Instruir sobre algo. Na narração, inventar uma história para fazer o leitor se emocionar. A narração tem uma situação inicial, eu tenho um problema, eu tenho um desenvolvimento, um clímax e um desfecho. Já o gênero textual irá utilizar esse tipo de texto em uma situação viva de comunicação. Então, narração vira conto, vira crônica, vira fábula, vira novela, vira romance. Eu nunca entendi novela. Você sabe diferenciar novela de conto? Gente, geralmente o conto tem uma trama só. Tem um problema só, um conflito só. A novela tem várias tramas. Ao mesmo tempo, tem uma narrativa que tem ali o conflito lá na periferia, o conflito lá entre os ricos, né? Então a novela trabalha com vários conflitos ao mesmo tempo. Isso não quer dizer que a novela não deixa de narrar, de contar história. Tá bom? Então fica o friso para nós aqui. Vai ser difícil, né, gente? Cair novela e romance em prova de concurso. Por quê? Porque são gêneros textuais muito grandes, não cabem numa folha. Então, em prova de concurso, vamos usar o conto, a crônica narrativa, vamos usar o quê? A fábula, etc. Vamos lá. Voltando para a nossa aula, o que, que nós temos aqui, gente? Ó, falamos agora do gênero textual, vamos agora ver outros tipos de texto. Ó, narrativo. Antes, no entanto, algumas questões do ato de narrar. Uma delas é qual? Alguns elementos da narrativa. Ó. Eu tenho a figura do autor, que é quem faz a história. O narrador é quem conta. E esse narrador pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Como assim, primeira pessoa? Ele vai narrar e vai participar. É um narrador personagem. É só lembrar do Roberto Carlos, né? Quando eu estou aqui vivendo esse momento lindo.
Ele narra e participa. Narrador, personagem. Quem conta é narrador, quem participa é personagem. Né? Ele pode ser em terceira pessoa, é separado da personagem. Ele conta o que ele vê. Quando ele estava ali vendo o momento lindo dele, eu estou contando sobre o personagem Roberto Carlos. Só que ele pode ser um narrador também onisciente. Eu fico brincando sobre isso, gente, mas quem conta a história na onisciência, eu brinco muito sobre o Galvão Bueno, sabe? O Galvão Bueno ele quer ser onisciente, não quer? Ele conta e quer adivinhar. Nossa, daqui a pouco será expulso o jogador. A onisciência acontece quando você tem uma visão que vai além do senso de observação. Você antecipa as coisas. Onisciente está em todo lugar. Então, narrador conta, autor faz a história e personagem participa. Né? Vamos então continuar aqui. Quem participa da história pode ser protagonista, antagonista ou secundário. Naquela questão de concurso público, né? Naquela questão do concurso, nós temos uma lâmpada, que a princípio é a protagonista, né? Ela está aqui como protagonista da história, personagem lâmpada. E nós temos a personagem aqui, né, chamada de rajada de vento, que é o antagonista. O antagonista, gente, não é o vilão da história, não. O antagonista é aquele que entra em conflito com o protagonista. A história se movimenta a partir daí, em que a lâmpada entra em conflito com o vento. Né? Então, nós temos aqui, e às vezes, algumas personagens secundárias. Como é um texto muito curtinho, né? É difícil você ter personagens secundárias. Mas fica aqui a nossa referência. Discurso narrativo, gente, vai cair na prova de vocês. É a forma como a voz das personagens aparece na voz do narrador. Direto, indireto ou indireto livre. Vamos ver na prática aqui, gente, ó. É na prática, tipos de discurso. Nós temos aqui. Havia uma lâmpada que sempre iluminava tudo em redor. Por isso, ela achava que era mais poderosa. Então, que havia uma lâmpada. Eu falo sobre a personagem lâmpada. Narrador em terceira pessoa, observador. Ele está observando a lâmpada e contando sobre ela. Ela achava isso, achava aquilo, né? Do que o próprio Sol. Ó, aqui já tem uma personagem secundária, o Sol. No entanto, um dia veio uma rajada de vento e a sua chama se apagou de imediato. Até aqui, gente, eu tenho um discurso indireto. Por que discurso indireto? Ó, discurso, discurso indireto. Porque eu tenho o narrador contando pela personagem lâmpada. Quando alguém veio reacendê-la, disse: Não te gabes, ó lâmpada, que ninguém é capaz de apagar a luz que vem dos astros. Aqui eu já tenho o quê, gente? Eu já tenho aqui o discurso direto. Tá? Aqui eu tenho a personagem interferindo na história sem que ninguém conte por ela. Marcas de preparação para o discurso direto. Eu tenho o verbo de dizer, ó, disse, falou, exclamou, sinal de pontuação, dois pontos, aspas, para marcar o discurso direto, poderia ser com travessão. Né? Então, tudo aqui mostra que o discurso é direto. Eu conto sobre a lâmpada, conto sobre o vento, conto sobre o sol. De repente, aqui, ó, eu tenho uma personagem por si só na narrativa. Discurso direto. Professor, assim ficou fácil. Eu entendi bem claramente o discurso direto. E o indireto livre? O direto livre, ele transcorre como se fosse um discurso indireto. De repente, vem
a participação direta de uma personagem sem que haja os sinais de pontuação. Por exemplo, aquelas crianças brigavam muito, corriam, se sujavam. Mãe, me ajuda! Mas mesmo assim viviam as suas vidas. Esse mãe me ajuda aqui, no meio da narrativa, eu começo a contar sobre as personagens crianças, indireto, contando sobre elas. De repente vem uma frase direta: mãe me ajuda. Né? Sem que haja o quê? De repente uma delas exclamou, dois pontos, abre aspas, mãe me ajuda, ponto de exclamação. Não tem nada disso. É o indireto livre. Né? Ele acontece muito em narrativas quando eu quero mostrar um estado caótico da personagem, em reflexão, em problema, etc. E tal. Por exemplo, assim, ó, este era meu último momento na vida. Eu queria pedir ajuda, mas não posso. O que eu faço, meu Deus? Repara que aqui eu tenho um narrador personagem. Ele conta, ele participa. Este é o último momento na minha vida, o que que eu faço? Quando eu vejo o que que eu faço, meu Deus, já não é mais o narrador contando sobre ele, é a própria personagem exclamando. Mas não há pontuação, aspas, nada. É um indireto livre. Bom, então fica aí a dica para vocês. Voltando aqui, então vamos continuar aqui analisando o texto narrativo. Isso aqui cai bastante na prova de vocês. Então, nós temos aqui os elementos, o tempo, é o quando acontece a história. Ele pode ser cronológico ou psicológico, né? Cronológico você vê o quê? As marcas de coesão sequencial. Num outro momento, logo em seguida, após, você percebe o tempo desenrolando de acordo com o relógio. Já o psicológico, não. Né? No tempo psicológico, eu acabei de dar um exemplo aqui. Né? O exemplo melancólico, o homem estava triste, chateado, não sabia o que fazer. Então você começa a mergulhar no ambiente psicológico da história, evidentemente que o tempo andou. Mas você não tem marcas que mostram esse tempo cronológico. É importante ficarem atentos a isso, isso vai cair na prova de vocês também. Então vamos lá. O espaço é onde acontece. Né? Ele pode ser físico, ele pode ser psicológico. Então, nós vamos olhar o espaço aqui. Ó. Havia uma lâmpada que sempre iluminava tudo em redor. Por isso ela achava que era mais poderosa do que o próprio sol. No entanto, um dia, ó o tempo cronológico. Um dia, o tempo mudou, né? Você vê que passou o tempo do relógio. Um dia veio uma rajada de vento e a sua chama se apagou de imediato. Quando alguém veio reacender, ó, outro tempo, ó, outro momento, tempo cronológico, disse: não te gabes, ó lâmpada, que ninguém é capaz de apagar a luz que vem dos astros. Então, repare que aqui, a própria noção de espaço, o onde acontece a história, é muito rapidinha, né? Ela iluminava tudo ao redor, presume-se um espaço que precisa da iluminação dela, ela questiona o sol e a narrativa continua. Então, temos a relação de tempo e espaço. O tom do texto é o tempero tudo no texto. É o tempero para emocionar o leitor. Né? Eu posso dar um tempero trágico. Trágico é a morte, né, gente? Posso dar um tempero dramático. Dramático é aquela coisa assim, quase fatal, né? Aquela coisa que dá aquela aflição, aquele frio no estômago. Eu posso dar o tom de suspense, o medo, o susto, né? Eu posso dar o tom patético. O que é patético? É o dramalhão. É aquele drama exagerado. É a criancinha. Mamãe, mamãe, eu estou muito triste. Isso é o patético. É o dramalhão. Posso dar o tom cômico, fazer a pessoa rir. Então, eu tenho um tempero. É importante vocês entenderem isso. Porque na prova de vocês, vão analisar o sentido de um texto narrativo também por esse prisma. Bom? Então, também teremos por esse prisma. Então, vamos lá. Finalizamos narrativo, vamos ao texto descritivo. Ó,
ele busca retratar uma pessoa, um acontecimento, uma situação, normalmente faz parte de um texto narrativo. Muito importante, gente, ó, normalmente faz parte do texto narrativo. Descrição real. O carro era branco, pouco conservado, cheio de goteiras quando chovia. Figurada. A vida não era simples nem singela. Havia muita tristeza pelos lados e no centro, desilusão. Então, nós temos aqui na descrição os verbos de ligação: era, estava, continuava, permanecia. Porque o mais importante aqui é o quê? É o adjetivo. Branco, conservado. A vida não era, ó, verbo de ligação. Simples, adjetivo, singela, tá? Então, nós temos aqui a descrição. Gente, muito cuidado com a descrição. Prova de concurso faz pegadinha. Eles vêm muitas vezes com enunciados assim, ó o enunciado. No primeiro parágrafo, predomina qual tipo de texto? Às vezes o texto todo é narrativo, mas o primeiro parágrafo é descritivo. Faz um retrato de um ambiente, de uma pessoa, de uma situação. Então, muito cuidado com esse tipo de questão envolvendo o quê? O texto descritivo. Dissertação argumentativa, né? Tipo de texto que expõe ideias sobre um tema usando argumentos para convencer alguém ou um grupo de pessoas. Então, gente, a dissertação argumentativa é um texto que, primeiro, é um texto explicativo ou informativo. Ele quer explicar um tema, bem diferente da narração que quer contar uma história. Só que na dissertação argumentativa, eu não quero só contar, eu quero te convencer sobre meu ponto de vista e minhas ideias. Diferente, por exemplo, da dissertação expositiva. Nela, eu vou explicar um tema sem a preocupação de gerar convencimento. Eu não quero gerar convencimento aqui, porque normalmente eu trabalho com juiz de fato. O que é juiz de fato? Um tema que não é para ser discutido. Uma aula, por exemplo, é um texto dissertativo expositivo. Uma aula de biologia. O professor vai explicar ali como funciona o comportamento do reprodutor do homem, da mulher. Ele não quer que você. Ele não quer te provar nada, ele quer só explicar um tema. Né? Então, na dissertação argumentativa, quais são as partes dela? O tema que eu vou utilizar, o meu ponto de vista chamado de tese e a seleção dos argumentos. Então, você vê que é um texto feito para convencer. O que é tese? É ponto de vista. Né? É ponto de vista. Ó, o Brasil é o país das diferenças sociais. Digamos que esse é o tema. Aí eu venho com a minha tese. Isso acontece por quê? Porque, historicamente, vivemos num país de injustiças sociais. É meu ponto de vista. Agora eu vou convencer alguém que eu estou certo. Isso é argumentativo. Já numa aula de biologia, por exemplo, como funciona o corpo humano? Como funciona o sistema reprodutivo humano? Eu não estou preocupado em te convencer de nada. Eu estou explicando um tema que é um fato. Então é muito fácil explicar isso. Eu vejo alunos assim, ficam desesperados. Professor, caiu na prova, eu não sei. Agora você não erra mais. Vamos ver se na prática agora. Ó. Só para encerrar aqui, ó, a dissertação, então. Eu vou dar o ponto de vista. Aqui eu vou aprofundar o argumento um, o argumento A, vou aprofundar o argumento B, vou retomar e propor uma intervenção que promova a ajuda em relação ao problema temático. Já na dissertação expositiva, ó, eu vou apresentar o tema, selecionar os assuntos, eu vou aprofundar o assunto A, aprofundar o assunto B, sem a preocupação de te convencer de nada, e depois eu vou apresentar o assunto C. A conclusão fica implícita. Então, temos aqui um texto que não quer te convencer, ele quer só detalhar, enumerar,
organizar as suas ideias. Vamos dar uma olhadinha aqui agora na nossa lista, uma questão que trabalha com isso, ó. É um gênero discursivo claramente argumentativo que tem por objetivo expressar o ponto de vista do autor que o assina sobre alguma questão relevante em termos sociais, políticos, culturais, etc. O caráter argumentativo desse gênero textual é evidenciado pelas justificativas de posições apresentadas pelo autor para convencer os leitores da validade da análise que fazem. Que gênero é esse, gente? Gente, o gênero discursivo pertence a qual ideia? Primeiro, é um conto? Não, o conto pertence ao ato de narrar. É um romance? Não, também pertence ao ato de narrar. Então, temos aqui artigo de opinião e temos aqui resenha. Então, ó, fica claro para nós. Há o caráter argumentativo desse gênero para justificar posições apresentadas pelo autor para convencer os leitores da validade da análise que faz. Ó. Então, aqui eu estou fazendo uma análise sobre algo. Né? Então, eu vou dar o meu ponto de vista, assinar alguma questão relevante, tá? Dentro desses termos sociais, políticos, culturais, etc. O caráter argumentativo desse gênero textual é evidenciado pelas justificativas, né, que ele promove a respeito do que, gente? A respeito da temática. É assim que o gênero vai fazer o quê? É assim que ele vai se movimentar. É assim que esse gênero textual vai ser expresso. Então, para a gente poder explicitar melhor, eu vou voltar um pouquinho aqui, eu vou adiantar um pouquinho melhor, para vermos os gêneros textuais no campo da dissertação argumentativa, bem como da dissertação expositiva. Então, vamos olhar um a um aqui agora, dentro desses territórios aqui, os temas. Ó. Dissertação argumentativa é o nome que eu dou à estrutura, à tipologia textual. Né? Então, é a tipologia textual. Eu tenho quais gêneros aqui, gente? Eu tenho o editorial, eu tenho a carta aberta, eu tenho a carta ao leitor, eu tenho o artigo de opinião, eu tenho, por exemplo, o manifesto. Todos esses gêneros aqui têm o nome de gênero por quê? Porque são utilizados em uma situação viva de comunicação. Viva, não é? Mas todos eles vão ser feitos para explicar um tema e buscar convencer você a respeito dele. No editorial, eu tenho a figura do editor-chefe de um blog, de um jornal, de uma revista, de um programa de televisão, que vai fazer o quê? Defender a opinião daquele veículo de comunicação. Então, o editorial, por exemplo, eu já vi isso várias vezes, por exemplo, no canal da Band, da Globo, já vi várias vezes acontecer isso, de aquele veículo fazer o quê? Dar a posição dele a respeito de um problema brasileiro, um problema social, político. Então, tem o editorial, a carta aberta, né, já vai ser uma carta argumentativa feita por um grupo de pessoas destinada ao quê? A defender as ideias acerca de um problema. A carta ao leitor, você faz, você manda essa carta para onde? Para uma revista digital, para um jornal, criticando algo, parabenizando sobre algo, mas ambos usam introdução, desenvolvimento e conclusão. Ambos querem fazer o quê? Defender uma ideia sobre um tema e provar. Já o artigo de opinião, uma pessoa chamada de articulista vai defender suas ideias e nós queremos saber a opinião dele, para formar a nossa opinião. Então, isso é muito comum. Você tem articulistas no futebol,
articulistas na economia. Então, você quer formar a sua opinião a partir da opinião de uma pessoa que é autoridade no assunto. Então, nós temos aqui várias estruturas que são gêneros textuais do argumentar. Ou seja, aqui em comum eu tenho o quê, gente? Defender um ponto de vista, buscar convencer alguém a respeito de uma ideia, de um tema. Olha a expositiva aqui, gente, ó. Texto didático. Um texto didático, ele não quer te convencer, ele vai explicar um tema que é um fato. Uma palestra, uma pessoa estudiosa de uma área vai defender em uma palestra o que, gente? O que ele produziu ali como conhecedor de uma área. Reportagem. A reportagem começa muitas vezes depois de uma notícia. Na notícia você conta um agora, o que aconteceu. Ontem o ator fulano de tal morreu de uma overdose de drogas. Aí eu posso fazer depois uma reportagem sobre o quê? O consumo de drogas entre celebridades está aumentando. Eu vou reunir dados estatísticos, eu vou reunir informações, mas aqui eu não quero convencer você de nada. Eu estou explicando um fato. Aqui eu estou tentando te convencer sobre as minhas ideias. Né? Aí, quando nós vamos fazer aqui a nossa questão aqui, eu tenho um outro gênero sobre o qual eu não falei, que é a resenha ou crítica. O que é a resenha? A resenha usa o texto argumentativo. Aqui no artigo de opinião eu tenho quem, gente? A figura do articulista, uma pessoa conhecida em uma área, o articulista, que é o quê? Que é uma pessoa notória em uma dada área. Economia, né? Economia, etc. e tal. Essa pessoa, eu quero saber a opinião dela, para formar a minha. Já na resenha, gente, a resenha é o mesmo que crítica. Resenha, ó, resenha crítica, ou resenha. O resenhista faz o quê, gente? Ele analisa uma obra fechada, um quadro, um filme, né? E se posiciona, dando o seu ponto de vista e argumentação sobre aquilo. Entendeu? Se posicionando, fazendo sua crítica. Então, aqui no articulista, o meu foco é o tema do momento. Aqui é uma obra fechada. Quando eu leio essa questão aqui, é um gênero discursivo, claramente argumentativo, que tem por objetivo expressar o ponto de vista do autor que o assina sobre alguma questão relevante em termos sociais. Aqui, gente, eu não estou tratando de uma obra fechada. Eu estou discutindo sobre um tema, né? O autor do texto, né? Ele assina uma discussão temática num desses campos aqui, tá? Se posiciona, tá? Para convencer os leitores. Isso aqui, gente, é claramente um artigo de opinião. Aquela pessoa de uma área vai defender sua ideia e vai formar opinião a partir dela. Então, a resenha eu preciso do quê, gente? De uma obra, de um filme, de um livro, de uma série. Eu vou fazer a minha argumentação sobre aquilo. Ah, então fica aqui a nossa referência. Nós temos também, dentro do campo dos gêneros, né, a descrição, o retrato, o cardápio descreve os alimentos, o relato descritivo descreve um ambiente, a reportagem pode também ser descritiva, dependendo de como ela é conduzida, né? Os gêneros da descrição. Temos também o quê? Já vimos a narração e da injunção. Ó, na injunção eu tenho manual de trânsito, bula de remédio, algumas propagandas, receita de bolo, ou seja, todos são tipos de gêneros textuais que usam a estrutura injuntiva, que vem de prescrever e instruir. Então, eu tenho aqui na injunção,
prescrever e instruir, né? Dentro do texto injuntivo. Então, tipo de texto, estrutura, gênero, uso da estrutura na vida da gente, né? Então, vamos só aqui ver o que nós temos de resgate aqui. Trabalhamos as dissertações expositiva argumentativa, trabalhamos o texto narrativo, trabalhamos o texto descritivo e o texto injuntivo, né? Então, nós temos aqui a nossa finalização e eu vou terminar nosso encontro de agora fazendo uma última questão aqui com vocês. A lista vai ficar para vocês terminarem de executá-la e eu fico à disposição para esclarecer sobre as dúvidas. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos marcar o chamado enunciado. Por que o personagem Manolito considera as ideias de Filipe perigosas? Sinal vermelho, né? Então, por que ele considera as ideias dele como perigosas? Então, a pergunta inicial é feita nesse sentido, né? E por que elas são perigosas? Então, será que basta que eu leia o texto para saber o gabarito? Ou eu preciso sair do texto? Então, o campo do texto, que é o campo amarelo, ele está aqui, ó. O campo do texto, que é o campo amarelo, ele está delimitado aqui, ó. Aqui eu tenho um texto, ó. O texto é um todo dotado de sentido, né, gente? Margeado, que transmite a sua informação. Então, ó, pensando bem, imprimir mais dinheiro do que livros é uma monstruosidade, ó. Imprimir mais dinheiro do que livros é uma monstruosidade. Algum dia a cultura será valorizada, será mais valorizada do que o dinheiro. Será que as suas ideias não são um pouco ingênuas, Felipe? Aí o outro fala, ingênuas não, são perigosas. Que é a personagem Manolito. Então aqui a pergunta é feita acerca de quem? Por que que o Manolito considera as ideias, né, da primeira personagem perigosas? Então, eu tenho que entender o processo textual. Repare que o texto todinho aqui é construído de discurso direto. Só há quem, gente? Só há as personagens, né? É um texto dialogal. Ele é feito dentro desse propósito. Vamos lá. Porque, na opinião de Manolito, as pessoas precisam de dinheiro para sua sobrevivência. Gente, temos aqui, ó, vou até botar de azul, né, gente? Ó, eu vou até diminuir aqui para mostrar, dentro do nosso raciocínio, né? Então vamos lá. Vamos até voltar aqui, ó. Eu vou minimizar aqui para mostrar o a partir do texto, gente, ó, para vocês, ó. Então, o campo azul é o que, gente? São as respostas a partir do texto, tá? Ou seja, o gabarito não está no texto, mas tem um relacionamento com ele, né? Então, a partir do texto, nós temos a relação do gabarito. E há o território vermelho, né? O território errado, né? O território está fora, não é nem a partir do texto. Ele extrapolou aqui. Então a questão A fala o quê? Por que, na opinião do Manolito, as pessoas precisam de dinheiro para a sua sobrevivência? Repare que aqui, gente, esse item A está aqui, ó. Ele está totalmente fora do texto. Pode ser até uma opinião minha, mas não é a opinião do texto. Então não confundam, gente, ó, não confundam a opinião de vocês com a opinião do texto. Muitos erram aí. Misturam a opinião nossa com a opinião do texto. Eu posso até pensar que é isso, mas não está no texto. Então não é o gabarito. Então, vamos lá de novo, ó. Porque
B, na opinião do Manolito, a cultura é uma ferramenta de inclusão. Gente, essa é uma questão do texto. Eu concordo que a cultura é uma ferramenta de inclusão, mas não está no texto. Eu concordo que isso é verdadeiro, mas não está no texto. Porque, na opinião do Manolito, sem dinheiro ninguém pode ser feliz. Outro erro de extrapolação, também não está no texto. Letra D, porque, na opinião do Manolito, nada pode ter mais valor e influência que o dinheiro. Ó, ingênuas não, são perigosas. Então, aqui no entender, que é o nosso gabarito, eu consigo, por mais que o gabarito não esteja no texto, eu consigo resgatar essa ideia no campo azul, a partir do texto, tá? Porque o texto todo faz comparação dessa relação de valor, dinheiro e cultura. Ó, vamos ver o começo do texto aqui, gente, ó. Pensando bem, imprimir mais dinheiro do que livros, né? Pensando bem, imprimir mais dinheiro do que livros é uma monstruosidade. Então, aqui eu estou fazendo uma comparação entre dinheiro e livros. Algum dia a cultura será mais valorizada do que o dinheiro. Então, estou de novo fazendo uma comparação cultura com dinheiro. Será que as suas ideias não são um pouco ingênuas? Então, a Mafalda, a personagem feminina, ela questiona a ingenuidade, deixando inferido o quê? Que nas relações de hoje, né, o dinheiro sempre será mais importante do que a cultura. Aí, uma luta intervém. Ingênuas não, são perigosas. Olha a expressão facial dele de raiva. Né? Então, entender, deixa claro o quê, gente? Que nada pode ter mais valor e influência do que o dinheiro. Então, aqui nós temos o quê, gente? O nosso gabarito. Gente, muitas vezes uma questão de concurso, a questão certa não é nem a correta. A questão certa é aquela que, por exclusão, é a questão que mais se aproxima do nosso gabarito. Então, claramente aqui, gente, sabe, a sobrevivência está totalmente fora da relação textual. Cultura de inclusão, gente, o texto nem menciona isso de inclusão, sabe? Não pode ser feliz, ele nem menciona a felicidade. Então, claramente, os itens A, B e C, ó, o A, o B e o C, estão totalmente distoantes da relação do texto, que é intelecção, compreensão, com o campo azul, que é a interpretação. Então, há um único item que se aproxima do gabarito, é esse que discute relação de valor. Porque a todo momento aqui, há uma discussão de valor em todos os quadrinhos. Cultura versus dinheiro, e no final o quê? Esse posiciona. Então, a resposta D não está no texto, ela está aqui. É uma possível inferência daquilo que o Manito fez. Então, muito cuidado, gente, para nós fecharmos a nossa aula de agora. Às vezes, a questão certa é aquela que tem mais coerência do que os outros itens. Tudo isso por comparação. Eu quero agradecer a participação de vocês. Tá? Vamos continuar o nosso projeto de texto. Bom, nós vamos fechar com o meu conteúdo aqui de gramática de 60% a 70% da prova. Então estejam sempre atentos aqui e até a próxima do tio Giovanni. Até mais.